Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, os que estão participando online aqui conosco ao vivo, e também desejo bom dia e boa tarde, boa noite a todos que irão assistir a este culto pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais um culto familiar. Desejo a todos a paz do Senhor e um excelente culto. E agora, para darmos início, gostaria de saber quem deseja fazer a oração inicial. Posso fazer? Opa! E aí, qual das duas? Uma faz a inicial, outra a final. Então eu faço a inicial. Paizinho querido, Deus maravilhoso, Deus de toda honra, que merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ó meu Pai, aqui nós estamos, Pai, diante da Tua presença, te agradecendo por mais um dia, Pai. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, um dia de trabalho, um dia com tantas atividades, tantas demandas, tantos desafios. Pai, mas nós estamos aqui, Pai, nessa noite, para te louvar, para passar, meu Deus, alguns minutos adorando ao Senhor, meditando na Tua palavra, conversando, Pai, esse momento teu, esse momento que é teu, Pai, conectando o Senhor contigo. Pai, abençoa quem vai louvar, abençoa quem vai ministrar a Tua palavra. Pai, que a gente venha aproveitar, meu Deus, cada milésimo de segundo, Pai, esse momento aqui contigo, Pai. Ministra em nossos corações, fala conosco e receba, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração como cheiro suave, como oferta agradável, Pai, ao Senhor. Seja conosco, Pai, seja conosco, Espírito Santo, seja conosco nesse momento, Pai, nesses momentos que passarmos aqui, Pai, é o que eu te peço, te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Amém. E agora, para louvar, eu convido o Rony. Muito boa noite a todos, boa noite a todos que cultuam e que cultuarão ao Senhor conosco. Pai, recebe o nosso louvor, que é para Ti, meu Deus. Ajuda-nos, Pai, e agradecemos porque podemos louvar ao Senhor. Para Ti, Deus, todas as coisas, toda a honra e toda a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória,
pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Amém. Glória a Deus. Louvores bonitos. E hoje eu trouxe uma palavra pensando principalmente na criação da humanidade por Deus, né? E o título da minha mensagem hoje é A Desobediência e Suas Consequências. Então, para falar sobre isso, nós vamos hoje ler Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Senhor meu Deus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui outra vez na Tua presença, Senhor. Fala conosco nesta palavra, Senhor. Nos ilumina, nos dá o discernimento por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. E que essa palavra ela possa edificar cada um de nós. E que, além disso, que possamos, através da mensagem, crescer cada vez mais em graça, aprofundar ainda mais o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. E que possamos também, que esta palavra encontre em nosso coração terreno fértil, para que ela possa brotar. E lhe rogo, Senhor, para que todos nós que estamos aqui ao vivo e todos aqueles que irão assistir este culto, que todos possamos seguir a sua direção, e lhe peço para todos nós um coração obediente, igual ao do Senhor Jesus. Eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Para contextualizar, gente, pensando aí no início, a partir do capítulo 1, a gente vê que Deus realiza a criação do mundo, que a terra ela era sem forma e vazia. E a partir do capítulo 2, Deus cria o homem através do pó e sopra nele o fôlego de vida. E planta também o jardim do Éden, né, que era irrigado por 4 rios. E lá coloca o homem para cultivar o jardim e guardá-lo, né? Fazendo brotar várias árvores para que o homem pudesse se alimentar, e ordenou que ele comesse fruto de todas as árvores, exceto o fruto da árvore do bem e do mal, porque certamente morreria. Também formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e as levou ao homem para que ele as nominasse.
E assim o homem o fez. Porém, agora nesta nova versão, nessa atualização da NVI, que antes se falava auxiliadora idônea, né? Não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele, né? Que antes, em algumas versões, ela se encontra como auxiliadora idônea. Então, Deus fez o homem cair em um sono profundo e tirou-lhe uma costela, enquanto este dormia, e fechou o lugar com carne. E da costela do homem fez a mulher e levou até ele. Inclusive, Adão diz: esta é a carne da minha carne e ossos dos meus ossos, por isso se chamará mulher. E os dois, eles viviam nus no jardim, porém não se envergonhavam disso. Digo nus fisicamente, porque não estavam influenciados pelo conhecimento do mal. Conheciam apenas o bem, né? Estavam ali louvando a Deus puros, sem pecado. Porém, em um dado momento, a partir do capítulo 3, já no início deste capítulo, versículo 1, apareceu a serpente, que era o animal mais astuto, né? E ele perguntou a Eva se Deus tinha... E já veio, inclusive, distorcendo a palavra de Deus, né? Dizendo que... Perguntando, Eva, então é verdade que Deus, ele disse para que vocês não comam de nenhuma árvore? Porém, Eva, ao responder, ela não responde exatamente da mesma maneira que Deus, né? Para vocês verem que Satanás ele se utiliza da distorção da palavra de Deus já no primeiro livro, para poder enredar a mulher, para poder tentar, né? Não somente ela, mas a humanidade. E Eva responde: eles poderiam comer de todos os frutos das árvores do jardim, exceto da árvore do bem e do mal, pois se o comessem e o tocassem, né? Reparem bem, tocassem, sendo que Deus apenas disse que eles não deveriam comer, mas não falou nada em tocar e não tocar. Certamente morreriam. Mas a serpente tratou de convencer a Eva, dizendo que não, que eles não morreriam, que eles tornariam-se iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E Eva, despertada, convencida pela falácia da serpente, olhou para o fruto e pareceu agradável aos olhos, ou seja, né, não resistiu à tentação. Porém, a gente não sabe, porque a Bíblia ela não diz, mas presumimos que não foi de imediato. Presumimos que a serpente tentou Eva várias e várias e várias vezes, embora a Bíblia não fale sobre isso, mas presumo que não deva ter sido tão de imediato. Então ela tomou do fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, Adão, que também o comeu. Com isso, acontece a primeira desobediência do homem contra Deus. E como consequência, os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus. Sentiram vergonha de Deus, por isso se esconderam dele. Embora a nudez seja física, podemos pensar num significado simbólico, que é a nudez provocada pelo pecado, que fez com que as vestes espirituais deles caíssem, os desnudando. Deus chama por Adão. E Adão depois diz que teve medo, porque estavam nus. E Deus pergunta: mas como que vocês sabem? Como é que vocês souberam que estavam nus? Então, eles confessam o pecado que cometeram, porém, colocam a culpa um no outro. Adão disse ao Senhor: pois é, Senhor, foi a mulher que tu me deste, que me fez comer do fruto, que me convenceu. A mulher, por sua vez, diz: não, eu fui enganada pela serpente. E com isso, a gente vai ver que Deus os expulsa do jardim e vão ter as consequências. Primeiramente, Deus fez roupas de pele para eles e os expulsou do jardim do Éden. E para Eva, ele disse que ela teria muitas dores e com muito sofrimento daria à luz, e que o seu desejo seria contra ao seu marido e ele a dominaria. E colocou, no caso, né, a inimizade entre a mulher e a serpente. A serpente, ele disse que rastejaria pelo ventre e comeria pó por todos os dias, por ter enganado a Eva e Adão, colocando inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E nisso,
ele promete a redenção da humanidade. Porque ele diz que o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente, mas ela o ferirá o calcanhar. E, por causa da transgressão de Adão, amaldiçoada foi a terra, e Adão deveria cultivá-la. A terra brotaria ervas daninhas e espinhos, e do suor do seu rosto ele comeria do seu pão, até que voltasse ao pó, pois do pó veio, e nós também, né? Inconsequentemente. Adão e Eva morreram espiritualmente, e com isso nós herdamos o pecado original, porque através do conhecimento do bem e do mal, nosso coração é inclinado para o mal. Nosso coração se corrompeu. Nós nascemos com o coração inclinado para o mal. E por termos herdado a natureza do pecado de Adão, a natureza pecaminosa de Adão, temos dificuldade de dominar a influência do pecado em nossos corações, porque para conseguirmos dominá-la, nós precisamos da ajuda de Deus. E por não conseguirmos dominar, acabamos desagradando a Deus, transgredindo as suas leis. E assim como Adão e Eva sofreram consequências por terem desobedecido a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós também sofremos consequências pelos nossos pecados. E a gente pode citar alguns exemplos. Por exemplo, vamos citar a imoralidade sexual, o sexo desmedido, sem responsabilidade, que pode fazer com que a gente contraia doenças sexualmente transmissíveis, né? Quando praticamos ele ilicitamente. Perda de bens, quando buscamos obter recursos financeiros de formas ilícitas, né? Através de fraudes, através de suborno, através da corrupção, porque tudo que vem fácil também vai fácil, pode não parecer. A perda ela pode vir por algum golpe que você venha sofrer, ou também por alguma doença, ou por alguma catástrofe. E a consequência daquilo que às vezes uma pessoa pode obter ilicitamente. Um outro pecado proveniente de vícios, de drogas lícitas e ilícitas, né, como por exemplo o álcool e outras drogas ilícitas. A gente pode ter, né, no caso por drogas lícitas, né, destruição da família por causa do vício, doenças também, né, e também pela gula. A gente também pode contrair, através do pecado da gula, né, doenças que prejudicarão o nosso corpo, né, nosso coração e outros sistemas do nosso corpo. E os excessos, né, o cometimento de toda sorte de excessos, ela pode levar à prisão. A prisão, eu digo prisão literalmente, né, porque dependendo daquilo que você faz, né, você pode estar prejudicando uma outra pessoa. Isso torna-se crime e você, com certeza, poderá ser penalizado. E os excessos também podem levar à morte do corpo físico, devido às doenças contraídas. E o pior de todas as consequências do pecado, né, é a morte eterna, através do juízo de Deus, quando insistimos em permanecermos afastados dele, caminhando em direção ao abismo, através da recusa da salvação em Cristo Jesus. Porque não basta sermos bons e somente buscarmos ter uma moral ilibada, pois a bondade e a moral ilibada fazem parte da graça comum de Deus concedida a ímpios e justos. Para que a gente possa ter o coração segundo o coração de Deus, alcançarmos a vida eterna, nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Precisamos crer verdadeiramente que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que por meio desse sacrifício concedeu-nos acesso a Deus. Mas continuando, em Gênesis, nós vamos verificar que no próximo capítulo a gente já vai ver as sementes deste primeiro pecado. Por quê? Através de Abel, que é descendente de Abel. De Caim, que é descendente de Adão, irmão de Abel. Caim era invejoso, porque ele ofereceu a Deus todos os frutos da terra. Caim, ele era agricultor, mas Deus rejeitou a oferta. E Abel,
ele era pastor de ovelhas, e ele oferece as partes gordas das ovelhas de seu rebanho. E Deus aceita. E com isso, Caim, tomado pela inveja, mata seu irmão Abel. E ao longo de Gênesis a gente vai verificar sobre os descendentes de Caim também. Outras transgressões, né, como por exemplo o casamento de Lameque com 2 mulheres ao longo do livro de Gênesis, Ada e Zilá, porque não era dos planos de Deus casamentos polígamos, casamentos bígamos ou polígamos. Né? Esses casamentos acabaram acontecendo, mas o primeiro foi na descendência de Adão. Porém, como Deus amava e ama o mundo, e ama a humanidade, ele escolheu um povo para si, na velha aliança. E no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo formar dele uma grande nação. E adiantando mais para frente, agora já no livro de Êxodo, quando o povo hebreu ele é liberto do Egito por meio de Moisés, Deus ele reafirma, faz uma aliança com o povo e lhe dá, por meio de Moisés, as tábuas com os 10 mandamentos. Que, por sinal, Jesus resume em 2 como principais. E é bem interessante, gente, que esses mandamentos são as chaves para que possamos desviar do pecado. Esses 2 mandamentos eles não são citados apenas no Evangelho de Marcos, mas também são citados no Evangelho de Mateus, também, acredito que nos outros também, mas eu vou focar em Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Mais tarde eu vou explicar o porquê de tudo isso. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. E ainda Jesus diz, não existe mandamento maior do que estes. Por que ele diz isso? Porque amando a Deus, nós o conheceremos cada vez mais. E com isso, naturalmente, a gente vai buscar não feri-lo. E vamos ter, por isso, como motivação, o não ferir a Deus, vamos ter a possibilidade e vamos desejar desviar do pecado. Não deixamos de ser pecadores, porque o nosso coração é enganoso e o nosso corpo é corrompido por causa do pecado de Adão. Porém, somos justificados pelo sangue de Jesus. E o que é interessante, o que é muito importante, é a partir da salvação em Jesus Cristo, Deus mesmo nos concede, por meio do Espírito Santo, o controle sobre a carne e, consequentemente, a resistência ao pecado. Quando Jesus se torna o Senhor do nosso coração, ganhamos condições para dizer não ao pecado, mas deixamos de ser escravos de Satanás. Como na antiga aliança, o povo também foi infiel a Deus. A gente pode olhar ao longo dos livros do Antigo Testamento, ao longo das exortações dos profetas ao povo, que por sinal não os ouviam. Deus instituiu uma nova aliança que era prevista já em Gênesis, capítulo 3, porque ele é o descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente, porque resistiu ao diabo. E a serpente feriu seu calcanhar, ou seja, pois Jesus, ele foi crucificado, foi humilhado, foi traído, foi surrado. E na nova aliança, por meio de Jesus, Deus colocou em nós a sua essência. Portanto, nós precisamos deixá-la fluir. E ele cumpriu uma promessa que ele tinha feito, se eu não me engano, era no livro de Jeremias. Era uma promessa para o povo hebreu, que se estende a nós gentios, porque ele disse que poria a sua lei em nossos corações, ele escreveria a sua lei em nossos corações, colocaria a sua lei em nossas mentes. Inclusive a gente vai ver isso no livro de Hebreus, capítulo 8, 10 a 12, versículo 10 a 12, e ele diz, uma aliança que faria com o povo de Israel, mas que se estende a nós. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, as minhas leis em sua mente e as escreverei em seus corações.
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e ao seu irmão nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso acontece para aqueles que aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador. E quanto à essência de Deus, a gente pode verificar em Romanos, em relação às consequências, né? Para aqueles que não a deixam influir, não deixam fluir e negam o conhecimento de Deus, né? Quais seriam as consequências, né? No caso, o sofrimento da ira de Deus. No capítulo... Eu recomendo, inclusive, até a leitura do capítulo 1 inteiro de Romanos, que ele é bem interessante, mas eu vou pegar apenas alguns versículos. Ele tem até versículos maiores, mas pego do 18 ao 20. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido pelas coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque o que acontece? O que esse versículo quer dizer é que Deus colocou a sua essência em tudo, colocou a sua essência na criação, colocou a sua essência no universo, colocou a sua essência em nós, porque a gente tem dentro do nosso coração um espaço, é um espaço vazio, que o único que preenche é Deus. Infelizmente muitas pessoas elas vão buscar suprir esse espaço com bebida, com farra, com sexo, com os prazeres da carne, mas o único que pode preencher e continuam vazias, com a luxúria, com o dinheiro e com mais outros tesouros enferrujáveis do mundo, que não poderão preencher o coração. O único que nos preenche por completo é Deus. Então, por isso que não devemos negar a sua essência, a gente precisa deixar fluir, e precisamos orar e vigiar, precisamos ser vigilantes, e pedir a Deus graça e sabedoria para que possamos desviar do pecado. Necessitamos também nos aprofundar em nossa intimidade com Cristo, através da leitura e meditação constante na palavra, pois a palavra de Deus é o nosso alimento diário e crucial para que possamos resistir a Satanás. Mas como disse Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 4, enquanto era tentado no deserto e quando Satanás pediu para que ele mandasse as pedras se transformarem em pães, já que depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus sentia fome, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, resistamos a Satanás, sejamos firmes e busquemos constantemente a Deus, porque é somente por meio dele que podemos desfrutar da superabundância da graça em nossos corações, e por meio dele, e por meio do direcionamento dele, é que conseguiremos resistir, e por meio da palavra, que é a espada, podemos seguir num caminho constante, nos aprofundando ainda mais, nos firmando ainda mais em Jesus. Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigada por mais esse momento, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor esteve aqui conosco. Obrigada pela Tua palavra, pelo louvor, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, nos perdoe pelos nossos pecados, pelas distrações, enfim, Senhor, porque muitas vezes nós não prestamos talvez atenção devida à Tua palavra, não honramos a Tua palavra, não conseguimos fazer aquilo que nós sabemos que é o correto, mas nós cremos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos capacita, e nós pedimos essa capacitação do Teu Espírito, para que essa palavra possa gerar frutos no nosso coração, de quem está ouvindo aqui neste momento, e também quem vai ouvir esse culto online. Que o Senhor abençoe, que o Senhor confirme essa palavra, e que a gente possa fazer a Tua vontade em tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Obrigada por este dia,
porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor fala conosco a todo momento, e abre os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa sempre ouvir o Senhor e fazer a tua vontade, te obedecer com alegria. E o Senhor conhece os nossos corações, os nossos pedidos, aqueles que foram expressos aqui, mas também aqueles que estão só no nosso coração, Senhor. Então nós pedimos, o Senhor sabe, mas nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor tem poder, que o Senhor é bom, que o Senhor se importa conosco, e nós queremos trazer até Ti, colocar diante de Ti esses pedidos pela saúde, dos que estão aqui, das famílias, dos nossos queridos que estão acamados, pelos enlutados, Senhor. O Senhor console, conforte os corações, pelas pessoas lá do Rio Grande do Sul que estão com tantas necessidades, tantos sofrimentos, que nós nem sabemos nominar todos eles, mas o Senhor conhece cada coração, cada necessidade, que o Senhor venha suprir cada necessidade, que o Senhor venha se revelar a cada pessoa, que eles possam sentir a tua presença nesse momento tão difícil, de tanto desespero, de tanta angústia, de perdas, de recomeços, mas que o Senhor possa ser a sua presença, ser sentida ali naquele momento, porque nós sabemos que o Senhor está presente entre nós, entre eles também, mas que eles possam perceber isso, que haja salvação, que haja libertação no meio dessas pessoas e também no nosso meio, na nossa família, as pessoas que ainda não te conhecem, que estão presas talvez a vícios, que estão enfermas, Senhor, visita cada um, e visita também, Senhor, vem suprir as necessidades financeiras, Senhor, abrir portas de emprego, as pessoas que vão prestar concursos públicos, que o Senhor ilumine para que elas possam se lembrar daquilo que elas estudaram, possam fazer uma boa prova, e que seja feita a tua vontade, Senhor, acima de tudo, na vida de cada uma das pessoas que estão aqui, das suas famílias, dos nossos amigos, dos nossos queridos, e tudo que não foi dito aqui, Senhor, mas que o Senhor sabe que nós precisamos, nós te pedimos confiantes que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então nós queremos também te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, não só pelo que o Senhor fez e fará por nós, mas por quem o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E nós não podemos sequer expressar nem com nossos gestos, nem com as nossas palavras, a tua grandeza, a tua santidade, a tua majestade. Nós não temos palavras, Senhor, para te louvar, te agradecer, te honrar da maneira que o Senhor merece. Mas essa é a nossa intenção nesse momento, Senhor. Então, nós te pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor fique conosco nesta noite, neste dia, e que nós possamos cada vez crescer mais no conhecimento do Senhor. Derrama da tua graça, abençoa cada um de nós, e assim que nós oramos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, para tocar, para brilhantar aí com voz e piano, o nosso último louvor é com você, Rony. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Pai. Nos ajuda a melhorar, Pai, nos ajuda, Pai, a não desobedecermos o Senhor ou por outra, desobedecermos o menos possível, Jesus, para que possamos um dia cantar com o Senhor, estar com o Senhor na tua glória, Pai. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrama aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
Sara, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus me leva à sala do trono, quero ver tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Amém, amém. Bom, agora, né, para que possamos finalizar, impetrarei aqui, né, a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos aqueles que amam a Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória. Obrigada, pessoal, pela presença, a todos que estão online, e obrigado também a todos que assistiram a este culto. Peço, por favor, que vocês compartilhem, que deixem o seu gostei e que também comentem. Vocês levem esta palavra, façam-a propagar a todos aqueles que necessitam do Evangelho, para que seus corações sejam renovados e para que essas pessoas, assim como nós, e assim como você que está assistindo, que provavelmente também já conhece o Evangelho, que essas pessoas só possam também ter a oportunidade de conhecer esta palavra e se tornarem filhos e filhas de Deus. E você que não conhece, também seja bem-vindo e lhe convido a conhecer mais e mais da palavra e também do amor do nosso soberano Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que Deus os abençoe.